Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. 7º ano, 7º capítulo. Capítulo 7. Planejando um futuro de sucesso. Há momentos em que nos deparamos com questionamentos sobre a vida futura, especialmente a profissional. Quem nunca se perguntou sobre a profissão que vai exercer no futuro? Você certamente deve estar achando muito cedo para pensar no futuro, mas já parou para pensar que o futuro pode ser daqui a pouco? Isso mesmo, planejá-lo pode ser, por exemplo, escolher a roupa que vai usar na festa do próximo sábado ou elaborar uma rotina de estudos para as próximas avaliações. Qual vai ser minha escolha profissional? Quanto quero ganhar daqui a 10 ou 15 anos? Onde vou morar depois de trabalhar? Como as pessoas vão me ver no futuro? O primeiro passo que você pode dar nesse momento é refletir sobre algumas decisões que provavelmente terá de tomar. Você se lembra de alguma ação que gostaria de fazer diferente? Reconhecer erros é um grande passo para quem deseja crescer na vida, tanto como cidadão quanto como profissional. Pensar no futuro, seja ele próximo ou distante, requer de nós um olhar cuidadoso para o presente, pois é neste que cultivamos nossos próximos passos. Por exemplo, se você pretende ser aprovado por média em todas as disciplinas e começar a aproveitar bem as férias o mais cedo possível, é a determinação do presente que vai trazer esse resultado no futuro. Mas será mesmo que temos controle sobre o nosso futuro? Para início de conversa, planejar é se precaver. Começamos este capítulo falando sobre a importância de pensar no futuro e, mais ainda, de se preparar para ele. Também lembramos que, não importa se falamos de um futuro próximo ou distante, planejá-lo será sempre proveitoso para aprendermos a lidar com o inesperado. Imagine que o período de avaliações escolares tenha início em um mês. Empolgado em fazer coisas mais imediatas, como passear com os amigos ou assistir a uma série, um estudante termina adiando os estudos para mais próximo dessa data e opta por estudar apenas uma semana antes de as avaliações começarem. No entanto, justamente com a chegada dessa semana, ele adquire uma virose e precisa passar alguns dias em repouso para se recuperar. Restará apenas a opção, na melhor das hipóteses, de estudar na véspera, o que não é uma boa alternativa. Com isso, seu desempenho corre um sério risco de ser comprometido. Caso ele tivesse iniciado sua preparação aos poucos e com antecedência, ainda que a virose lhe custasse alguns dias, ele já teria avançado e ficaria menos sobrecarregado na semana das avaliações. Quando planejamos com responsabilidade o nosso futuro e criamos rotinas, dividimos de forma cuidadosa os períodos de trabalho e descanso, evitando esforço excessivamente concentrado e estresse. Discutindo o conteúdo. Lidando com o previsível e o imprevisível. Quando serão suas próximas avaliações escolares? Como você está se planejando para estudar para essas provas? A organização dos estudos, a disciplina e uma rotina de revisões de conteúdos são estratégias de sucesso para quem deseja alcançar os objetivos nas provas escolares. Porém, muitos estudantes não apresentam o hábito de estudo diário e sistemático, deixando quase sempre para revisar e tirar dúvidas dos conteúdos mais complexos às vésperas da avaliação. Planejar 1 ou 2 semanas de estudos já é um grande desafio, não é? Imagine projetar objetivos em longo prazo, ou seja, para sua vida adulta. De fato, não é uma tarefa fácil. No entanto, planejar as etapas futuras é uma questão de hábito e deve ser iniciado o mais breve possível. Falamos sobre a importância do planejamento para o nosso futuro, mas o que significa planejar? Planejamento é o processo de programar antecipadamente, e de forma ordenada, as ações necessárias para a realização de algo no futuro. Na verdade, todos nós planejamos o tempo inteiro e de forma intuitiva. Quando organizamos nossa mochila pensando nos utensílios necessários para que as tarefas sejam realizadas ao longo do dia, já estamos em certo sentido nos planejando. Muitas vezes, porém, é importante optar por um processo mais formal e organizado de planejamento. Podemos criar um plano de ação, que registra nosso passo a passo para ações futuras e os recursos necessários, ou disponíveis.
O planejamento formal exige que analisemos as condições presentes e como elas são favoráveis ou desfavoráveis ao nosso propósito. Além disso, essa prática nos dá condições para aproveitar o que temos a nosso favor e driblar nossas dificuldades. Portanto, se você deseja ser aprovado por média em todas as disciplinas ao final do ano letivo, imagine que seu planejamento tenha início no segundo bimestre. Inicialmente, você avalia suas condições atuais. No primeiro bimestre, suas notas foram satisfatórias, exceto em 2 disciplinas. De antemão, você já sabe que tem certa desvantagem nelas, que precisarão de mais atenção e esforço seu. Assim, ao planejar sua rotina de estudos, você precisa levar esse fator em consideração e dedicar mais tempo a elas. Além disso, você precisa examinar sua rotina, que outras tarefas você precisa cumprir além dos estudos e quanto tempo elas demandam. Também é possível avaliar por que você teve mau desempenho nessas disciplinas e pensar em alternativas para reverter essa situação. Isso é um exemplo de que, quando planejamos, precisamos considerar todos os fatores que interferem em nosso propósito para pensarmos na melhor maneira de lidar com eles. O planejamento é uma prática voltada para o futuro. Isso significa que analisamos o presente para tomar decisões que interferem em nossa vida futura. No entanto, muitas coisas que acontecem não estão sob nosso controle, e nem sempre podemos evitá-las. É o caso do estudante que adoeceu perto das avaliações e com bastante matéria pendente. Quando planejamos, não temos controle sobre fatores imprevistos, ou seja, a contingência, mas podemos minimizar as consequências negativas de um acontecimento indesejado quando nos prevenimos. Se o garoto em questão viesse estudando regularmente, os dias em que precisou descansar não causariam tanto impacto porque ele já teria bastante matéria adiantada. Isso significa que planejar não nos livra das surpresas desagradáveis, mas nos deixa mais preparados para lidar com elas. O melhor caminho para exercitar o planejamento é organizar uma rotina de estudo, já que é nossa principal responsabilidade. Quando criamos esse hábito, transformamos o planejamento e a organização em uma rotina, o que torna mais fácil lidar com os desafios que crescem à medida que adquirimos mais responsabilidades, como a faculdade ou o primeiro emprego. Se planejar e administrar bem o tempo for um hábito que cultivamos desde cedo, teremos menos propensão ao estresse, que normalmente acontece quando não sabemos lidar com a quantidade de atribuições que recebemos. Um futuro de sucesso começa pela maneira como lidamos com nossas responsabilidades e respeitamos os limites do nosso corpo, sabendo dosar nossos períodos de esforço e descanso e cumprindo de forma satisfatória os compromissos que assumimos. Nesse sentido, seu futuro já começou e você pode aproveitar o momento para exercitar esse compromisso ao máximo.